Vamos dar o início ao nosso estudo, ou melhor, programa, a respeito da palavra do Senhor. Como nós vemos aqui do lado, está escrito uma interrogação. Está escrito? Aí você me pergunta, onde? Na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Nós vamos ver hoje 4 razões pelo qual nós devemos entender o primeiro versículo da Bíblia Sagrada. Abra a sua Bíblia no primeiro livro de Gênesis, capítulo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. 4 razões para nós entendermos esse versículo. Não vou ser muito prolixo. Eu sei que tem muitos evangélicos ou não me ouvindo, mas vou falar a respeito um pouquinho só deste versículo. Nem hebraico, nem no grego possui o artigo. O texto não registra no princípio, mas em princípio, deixando expressamente indefinido o momento da criação visível, e assim deve aceitar e traduzir. Primeira razão é que Deus existe. Vamos ler a palavra do Senhor no livro aos Hebreus, capítulo 11. Se você tem uma Bíblia em casa, por favor, me acompanhe, porque está escrito na palavra de Deus aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Mostra-nos que realmente Deus existe. O versículo 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Nós temos que crer que Deus existe. A segunda razão é que Deus, ele já existia, mesmo antes da fundação do mundo, desse universo ser criado. Deus existe e Deus já existia. É a segunda razão, é o que está escrito na palavra de Deus aos Hebreus, o mesmo livro da Bíblia, capítulo 10 e o versículo 12. Aos Hebreus, capítulo 10, versículo 12, diz a palavra do Senhor: mas este, havendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. A destra quer dizer à direita de Deus. Deus, primeiro, razão, Deus, ele existe. Segunda razão, ele já existia, mesmo antes da criação do mundo. Mas vamos abrir aqui em Gênesis, capítulo 1 e o versículo 1. No princípio,
criou Deus os céus e a terra. Esta é a razão que Deus já existia. Deus existe. Quer dizer, no princípio, se tem o princípio, quer dizer, em princípio, Deus existe e já existia. Ó. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Quer dizer, Deus já existia muito antes desse universo. A terceira razão é que Deus é o personagem da Bíblia. É o único personagem na Bíblia o qual fez o universo. Não tem nenhuma mão humana fazendo assim o universo. Terceira razão é essa, que Deus é o personagem da Bíblia. E a quarta razão e última é que Deus, ele é criador. Deus tem feito que nenhum ser humano jamais poderá fazer em sua forma ativa. O verbo hebraico bará, que significa criar. Deus foi a criação, foi o criador de todas as coisas. Que no hebraico, criar, bará significa criar. Nunca tem um sujeito humano falando assim ou fazendo o universo. Portanto, bará significa uma obra que é exclusiva de Elohim, que significa supremo e poderoso. Pois o que nós estudamos na história secundária é que o homem, alguns dizem que foi semelhança do macaco. Isso eu não acredito, eu não creio, é apenas história humana, estudos humanos. Quando alguém dissera que a Terra tinha dinossauro, é invenção, história humana. Mas aí está o início da criação. Não tinha dinossauro, não tinha nenhum sobrevivente. E por que essas pessoas dizer que a Terra foi criada do nada? Não, senhor. Deus, bem antes da criação, Deus já existia. Deus existe e existirá continuamente, pois até mesmo o julgamento de todo qualquer ser humano aqui na Terra. Que o Senhor vos abençoe e se inscreva nesse canal. Antônio Salgado, aqui está escrito. Esse canal é Antônio Salgado. Na sequência vem está escrito. Aí vem uma interrogação. Onde, irmão Antônio? Na Bíblia. E tudo aquilo que eu falar aqui está na Bíblia. Está escrito aqui. Breve, novos vídeos. Curiosidade da Bíblia Sagrada. Eu vou desvendar versículos que ora você talvez tenha dúvida. Eu vou desvendar versículos dentro da palavra do Senhor. A Bíblia diz: quem não tem sabedoria, peça a Deus. Que o Senhor vos abençoe, o Senhor Jesus. Fique em paz, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, Antônio Salgado. Na sequência, sempre estarei aqui com essa epígrafe aqui. Está escrito, interrogação, onde, irmão Antônio? Na Bíblia. Que o Senhor vos abençoe. Obrigado pela atenção de vós outros.